Profeta Jeremias, capítulo 5, a partir do versículo 19. Lamentações, acharam? Amém? Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Amém? É eterno, soberano, governador de geração em geração. Uma geração passa, a outra se levanta, e Deus permanece no lugar onde sempre esteve, assentado sobre um alto e sublime trono, de onde governa e sustenta todas as coisas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Eu quero focar principalmente o versículo 21. Converte-nos e convertidos seremos, renova-nos, aviva-nos como antigamente e seremos renovados. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Graças te damos, Senhor, por este trabalho, esta obra do Senhor aqui nessa cidade, pela vida do pastor Antônio, dos obreiros, essa comunidade que o Senhor levantou aqui para a Tua glória e para o Teu louvor. Dá-nos a Tua palavra nesse momento, Senhor, em meio a uma celebração tão bonita, tão aprazível e abençoadora quanto esta, nós clamamos ao Senhor. Derrama sobre nós a Tua palavra como aquela chuva temporã, que produz o fruto certo, na hora certa, para a Tua glória e para o Teu louvor. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e alcance o mais profundo do nosso ser. É que nós te pedimos e clamamos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? O ministério do profeta e de todos os profetas que nós encontramos na Bíblia, nunca foi um ministério fácil. E talvez o de Jeremias tenha sido um dos mais difíceis. Jeremias foi chamado por Deus para o serviço de profeta, para o ministério profético, ainda muito jovem, a tal ponto de que quando Deus o chamou e ele entendeu o chamado de Deus, ele disse para Deus: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Tal era a sua juventude, tal era a forma como ele se sentia diante do chamado de Deus. E nós sabemos muito bem o que Deus lhe respondeu quando disse: não digas, eu não passo de uma criança, porque tudo quanto eu te mandar dizer, você dirá, e todo reino que eu disser para você, derruba-o, você o derrubará, e todo reino que eu disser, levanta-o, você o levantará. Aproximadamente 50 anos de ministério profético. Sofreu profundamente afrontas, sofreu pelo fato de que enxergava as coisas da forma como Deus enxergava, e tendo os olhos iluminados por Deus e percebendo tudo quanto estava acontecendo com a sua nação, ele sabia qual seria o final e o desfecho de todo aquele comportamento, de todas aquelas coisas que a nação vivia. E Jeremias, então, incansavelmente
chamava aquele povo a um posicionamento com Deus. Jeremias, de um modo incansável, admoestava, confrontava reis, sacerdotes, profetas, príncipes, nobres e todo o povo, desafiando-os a tomarem uma posição com Deus. E ao longo dos anos, todos os meses, todos os dias, uma mesma mensagem, um mesmo desafio: convertam-se ao Senhor, mudem os seus caminhos, porque senão Deus virá contra nós e nos destruirá. E alguns zombaram, o rei meteu-lhe no calabouço, jogou-o num poço, e ali daquele poço, e às vezes no tronco, Jeremias então era oprimido, sofria, e de tal forma, de tal maneira, que um dia ele chegou para Deus e disse: Deus, acabou esse negócio de falar a palavra do Senhor. Eu não quero mais falar a palavra do Senhor, porque desde o dia que o Senhor me convenceu a falar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor verdadeiramente está na minha boca, mas ela se tem me tornado em vergonha, em vexame e em dores. Não falo mais a tua palavra. E quando ele disse: não falo mais a sua palavra, ele mesmo disse que parece que os seus ossos começaram a pegar fogo e todos os seus ossos incendiavam, e ele disse para Deus: está bem, Senhor, o Senhor me convenceu e convencido eu fiquei, e eu falarei a tua palavra. E assim o fez por mais de 50 anos. Glória a Deus. Qual de nós que somos chamados por Deus, que já não vivenciamos momentos como esses, de sentir a dor da rejeição, da confrontação e às vezes até mesmo do vexame, por sermos verdadeiros e fiéis a Deus na sua palavra e naquilo que Ele gostaria que disséssemos? E quantas vezes nós mesmos chegamos para Deus e disse: basta, Deus, arruma quem o Senhor tiver que arrumar, envia quem o Senhor tiver que enviar, me deixa fora dessa, porque eu não aguento mais esse negócio. Jeremias chamou a atenção do povo tantas vezes para um fato que ele sabia que fatalmente aconteceria. E aconteceu. Através de Jeremias, Deus admoestou constantemente aquela nação, para que ela se convertesse dos seus maus caminhos, para que ela abandonasse os seus pecados e se voltasse para Deus, porque Deus não tem dois pesos, Deus não tem duas medidas, e da forma como Deus tratou o Jebuseu, da forma como Deus tratou o Ferezeu, o Cananeu, Deus também trataria Israel quando Israel pecasse à semelhança dos pecados daqueles povos. E assim foi. Infelizmente, aquele coração endurecido e rebelado contra Deus desembocou numa destruição completa e absoluta. Jamais passava pela cabeça de qualquer bom judeu, enxergando o templo, vendo ali a gloriosa casa que Salomão havia feito, vendo todas as manifestações de Deus e a forma como Deus falou com Salomão, jamais passaria pela cabeça de qualquer judeu que um dia Deus permitiria a destruição daquela casa. Aquela casa que era para ser a casa de Deus, para o louvor e a glória de Deus, se lhes transformou num laço. Aquela cidade tão bonita e tão fortificada, de tantas celebrações, de tantas glórias, chamadas de a cidade do grande rei, eles seriam incapazes de imaginar que um dia Deus pudesse permitir que aquela cidade fosse destruída. E esse dia chegou por causa do pecado, por causa da iniquidade. E quando se deram conta, estavam sobre eles ali os caldeus ferozes, destruindo portões, destruindo muralhas, destruindo o templo, rasgando os ventres das mulheres grávidas, pisoteando
os velhos, matando os jovens, matando as crianças, levando gente para a escravidão, uma destruição sem fim. E aquele Jeremias que tanto tinha alertado, agora nós lemos aqui em Lamentações, que ele lamenta profundamente, do mais profundo da sua alma, de ver a miséria, a destruição e o lamento que pesava sobre o seu povo. A tal ponto que, poeticamente, ele diz: Deus, eu gostaria que a minha cabeça se transformasse numa fonte de águas, para que eu pudesse chorar pela miséria e pela destruição do meu povo. Diante de tanta miséria, de tanto pecado, de tanta coisa ruim, Jeremias agora no versículo 21, ele se volta para Deus: olha, Tu és soberano, o Senhor reina, o Senhor governa de eternidade a eternidade. Se existe uma esperança para nós, essa esperança está no Senhor. Então, Deus, aviva a Tua obra, renova-nos e renovados seremos. Todos os grandes avivamentos que aconteceram na história, preste atenção, eles foram precedidos de momentos muito ruins da vida social. Se nós olharmos os avivamentos que aconteceram ao longo da história, onde Deus derramou o seu Espírito Santo de uma forma profusa, trazendo conversão de uma forma maravilhosa e extraordinária, esses avivamentos aconteceram em momentos em que a sociedade estava completamente distanciada de Deus. Se nós olharmos para o grande avivamento que varreu todo o Reino Unido, começando pela Inglaterra, país de Gales e Escócia, era um momento de muita prostituição, de muita decadência moral, de muita bebedice, e todos se entregavam aos prazeres carnais e mundanos, não queriam saber de Deus e nem das coisas de Deus. Era um momento em que a Inglaterra começava a despontar no sentido da Revolução Industrial. As pessoas saíam da zona rural, estavam indo para a cidade, viviam tumultuadas aquela nova vida, mineiros trabalhando dentro das minas de carvão, passavam o dia todo ali, quando saíam, se entregavam à farra e à bebedeira, e uma decadência moral muito grande. Mas é no meio dessa decadência moral, é no meio dessa situação de perdição, que alguém enxerga as coisas da forma como Deus enxerga, e começa a orar, e começa a clamar por sua nação, e começa a clamar por seu país, que começa a ver que se as coisas continuarem da forma como estão, a destruição iminente virá, e um povo, uma nação, uma geração poderá ser completamente destruída. E foi no meio, no caso desse grande avivamento da Inglaterra, foi no meio desse momento de decadência moral, de decadência espiritual, que Deus levanta um homem que é John Wesley. E a história conta que John Wesley é chamado de um tição que foi tirado do fogo, porque a sua mãe teve 18 filhos. Seu pai era pastor, viviam em condições módicas, não eram ricos, mas aquela mãe de 18 filhos, diz a história, que ela conseguia cuidar dos seus afazeres e tirar tempo para discipular cada um dos seus filhos. Não me levem a mal as mães que estão aqui nessa noite, mas hoje nós temos 1, 2 filhos, quando muito 3. Se passar daí, todo mundo já começa a criticar, né? E muitas vezes não temos tempo de discipular os nossos filhos, como fez Susana Wesley. Por que John Wesley é chamado de um tição tirado do fogo? Porque um dia a casa pegou fogo. A casa pegou fogo e com tantos meninos tiram um daqui e outro dali, quando pensam que estão todos a salvo,
Eu imagino que eu começo a contar as crianças e, de repente, naquela contagem, dá 17, conta de novo, dá 17, está faltando um, fulano, Beltrano, Ciclano, quem é que está faltando? Exatamente o John Wesley. Estava dentro da casa pegando fogo. E quando alguém invade a casa, lá encontra o menino dormindo tranquilamente no meio do fogo, ele é retirado, e é dito que a semelhança do sacerdote Josué, de Zacarias, é um tição tirado do fogo para a glória de Deus. Deus nunca fez grandes e extraordinárias coisas na vida de uma nação sem que ele pudesse contar com uma pessoa. Deus sempre usou uma pessoa, um homem, uma mulher, para poder virar do avesso a vida de uma nação. Deus sempre usa pessoas para fazer coisas extraordinárias, para avivar, para despertar, para confrontar, para trazer o povo de volta para Ele. John Wesley foi esse tição tirado do meio do fogo. E ainda na juventude conheceu o Senhor e a Ele se entregou de todo o coração. Viajou toda a Inglaterra, todo o Reino Unido, de alto a baixo, milhares, centenas de milhares de quilômetros no lombo de um cavalo, pregando em todos os lugares. E Deus usou aquele homem de tal forma e de tal maneira que a face daquele país foi varrida por um avivamento. E a vida daquele país foi completamente transformada. O que dizer de John Knox, o grande avivalista que Deus levanta na Escócia? E aquele homem vendo a situação do seu povo, a situação moral, a situação de decadência, a situação de perdição, a situação de distanciamento de Deus, a semelhança de Jeremias, que chega diante de Deus e pede: Deus, converte-nos, aviva a tua obra, renova os nossos dias, renova-nos, muda a nossa sorte. John Knox chegou diante de Deus e disse para Deus: ou o Senhor me dá a Escócia, ou o Senhor converte a Escócia, ou o Senhor me mata. Nunca houve grandes avivamentos na vida de um país sem que Deus levantasse homens, mulheres, completamente entregues e comprometidos com eles, mas principalmente pessoas que amavam profundamente o seu povo. Agora, com as mídias sociais e com a quantidade de informações que nós recebemos o tempo todo, além de toda a decadência espiritual que nós vivemos como brasileiros, além de toda essa enxurrada lamaçal, antes, metaforicamente falando, de política, de corrupção, mas agora literalmente com aquele mar de lama que sai ali de Mariana, do interior de Minas Gerais. O que a gente vê pelas mídias sociais são pessoas criticando, reclamando, murmurando, xingando, blasfemando o tempo inteiro. Eu acho que poucos povos na face da terra falam tanto mal de si mesmo quanto o povo brasileiro. Vocês imaginam que a Inglaterra era melhor do que o Brasil nos dias de John Wesley? Te garanto que não. Você imagine que a Escócia hoje, um país lindíssimo, extraordinário, com uma qualidade de vida acima do que se possa imaginar, mas nos dias de John Knox acha que era melhor do que o Brasil? Não. Mas Deus encontrou lá um homem chamado John Knox que disse para Deus: ou o Senhor me dá o meu povo, ou o Senhor converte o meu povo, ou o Senhor transforma a vida do meu povo, ou o Senhor transforma a vida da minha nação, ou o Senhor me tira, mata-me, arranca-me, porque eu não aguento ver essa situação do meu povo. Esse é o sentimento paradoxal do profeta.
Esse é o sentimento paradoxal de Jeremias, que olha para o seu povo, que vê todo o distanciamento de Deus, que vê toda a dureza de coração, que vê toda a rebeldia, mas ao invés de odiar, de xingar, de blasfemar aquele povo, ele se volta para Deus e clama: Deus, converte esse povo. Converte esse povo. Nunca houve grandes avivamentos sem pessoas que se rendessem a Deus ou que se entregassem completamente a Deus. Da mesma forma, os Estados Unidos viviam um tempo de muita miséria, de muita prostituição, a vida urbana também iniciando. Chicago era um mar confuso de pessoas, de operários, trabalhadores, vagabundos, bêbados, prostitutas e assim por diante. E é naquela cidade, perdida, completamente corrompida, que Deus encontra um jovem que um dia despretensiosamente vai a um culto, e quando ele chega àquele culto, ele ouve o pregador, e de toda aquela pregação, uma frase lhe entra dentro do coração. O pregador diz: o mundo está por ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega completamente nas suas mãos. Vamos repetir? O mundo está por ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem, de uma mulher, que se entrega completamente nas suas mãos. Aquele moço voltou para casa, trancou-se no quarto, ajoelhou e disse: Deus, se o mundo está por ver, o mundo verá. Eu sou esse homem que quero me entregar completamente nas suas mãos. E se entregou completamente nas mãos de Deus. E Deus usou para levar milhares e milhares de pessoas a Cristo. Marcou o seu tempo, marcou a sua geração. Um homem extremamente usado por Deus e para a glória de Deus. O que dizer de nós aqui no Brasil, que vivemos pelo menos um sopro de avivamento na década de 60? Na virada do século, no início do século 21, a igreja evangélica brasileira não passava de 3% da população. E uma mulher, uma missionária vinda dos Estados Unidos, enviada pela Junta Batista do sul dos Estados Unidos, ela chega ao Brasil, vai para o Rio de Janeiro para poder aprender o português. Depois de um ano aprendendo o português e orando, buscando a Deus, Deus dá a ela e ao marido a direção de que eles deveriam ir para Minas Gerais, para o interior de Minas Gerais. E quando chegam em Minas Gerais, Belo Horizonte, para os arranjos finais, o marido adoece e de uma forma mortal, numa sala de cirurgia, aquele marido morre e fica agora aquela mulher jovem, num país inóspito, ela dando à luz do seu primeiro filho num quarto e o marido morrendo no outro, numa sala de cirurgia. E aquela mulher, ao invés de voltar para os Estados Unidos, ela guarda no coração uma palavra que o marido lhe dissera: agora você tem que fazer o seu trabalho e o meu. E ela fica no Brasil, dona Rosalie Appleby, fica no Brasil para fazer o trabalho que Deus lhe havia confiado. E ela percebe que só tinha uma coisa que poderia mudar a sorte desse país agrilhoado por uma religião oficial, uma religião estatal, que bloqueava e que impedia o progresso do Evangelho. E ela então começou a clamar a Deus por um avivamento. Ela entendeu que somente uma ação poderosa da parte de Deus poderia mudar a sorte desta nação.
Ela entendeu que somente uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus poderia quebrar os grilhões desse povo brasileiro, arrancando-os das trevas, trazendo-os para a maravilhosa luz de Deus. E começou a orar, a escrever folhetos, não para incrédulos, mas para crentes, especialmente para pastores, chamando os pastores a uma entrega completa a Deus, chamando os pastores para uma vida de oração, para uma vida de rendição. Porque se não há ação de Deus sem pessoas entregues nas mãos de Deus, também não há ação de Deus através da nossa vida sem renúncia. Se nós não nos entregarmos, se nós não renunciarmos a nós mesmos, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, aos nossos planos, para Deus realizar os deles, nós viveremos uma vida espiritual extremamente superficial, sempre pensando em Deus como o grande doador e nós como sanguessugas. Por tanto quanto Deus nos der, não será suficiente. E aquela mulher começa a escrever folhetos que ela intitulou Folhetos de Poder, contando a história de avivamentos que aconteceram em algumas partes do mundo, numa expectativa de que Deus pudesse tocar o coração, principalmente dos líderes da Igreja Batista, para que eles pudessem se render e se entregar a Deus. Essa questão de se render a Deus é tão interessante que eu me lembro perfeitamente que quando eu me converti, graças a Deus, aos 16 anos de idade, eu realmente me tornei uma pessoa extremamente feliz. Glória a Deus. Eu encontrei a pérola preciosa, eu encontrei aquilo que preencheu o vazio existencial do meu coração. Eu estava muito feliz, muito alegre, e Deus começou a me abençoar. Deus começou a me abençoar de uma forma extraordinária, e tudo onde eu colocava a mão, Deus abençoava e prosperava. Eu então comecei a me sentir assim, num sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida, de tantas derrotas, de tantos sofrimentos. Eu pensei, agora eu vou conseguir, agora eu vou chegar, agora eu sou imbatível, porque eu tenho um aliado extraordinário e poderoso. Eu comecei a pensar em Deus como meu aliado. Eu comecei a pensar em Deus como aquele que haveria de realizar todos os meus planos e os meus sonhos. E um dia Deus chega para mim e me diz, olha, os seus sonhos são legítimos, os seus planos são honestos, e eu vou te abençoar. Mas você não prefere os meus planos para a sua vida? Você não quer ser o meu aliado, ao invés de querer que eu seja o seu? Você não quer ser o meu servo, ao invés de querer me fazer de servo seu? Você não quer ser usado por mim para a minha glória, ao invés de querer me usar para satisfazer os seus planos, os seus sonhos e os seus desejos? Eu falei, espera aí, Senhor, eu estou quase chegando lá. Vamos deixar esse negócio de te servir, de planos do Senhor, de projetos do Senhor, para outra hora. E eu vi claramente Deus dizendo, ok, seus planos são bons, eu vou te abençoar, mas eles são transitórios, eles são passageiros, eles são terrenos, e os meus são eternos. Um dos homens mais usados por Deus nesse processo de avivamento no Brasil, estão aqui os pastores que conhecem a história tanto quanto eu, foi o pastor Ernesto Onena, que morreu nesse ano com 101 anos de idade.
Pastor Ernesto Tonino foi um grande instrumento de Deus nessa obra do avivamento e da pregação do Evangelho por todo o território nacional. Mas quando ele ouviu da obra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para se entregar a Deus, ele pulou fora de imediato. Quando Dona Rosali chegou nele, vendo nele o potencial de ser um instrumento de Deus, um servo de Deus, ele não quis saber dessa conversa, não quis saber dessa história. Quando o pastor José Rego lhe escrevia, desafiando Enéas, é o tempo, essa é a hora, toma uma posição. Ele não quis saber de tomar uma posição. Mas um dia ele disse que estava no seu escritório, no seu gabinete pastoral, 5 horas da manhã. Está aí na autobiografia dele, está aí no livro História dos Batistas Nacionais, 5 horas da manhã no seu gabinete, orando, e diz ele que parece que naquele dia o teto era de bronze. Ele orava e não alcançava os céus, não achava o coração de Deus, não encontrava a graça de Deus, e começou a ficar desesperado, quando ele ouviu claramente a voz de Deus lhe dizendo: entrega. Entrega, Enéas. Entregar o quê, Senhor? Entrega. O quê, Senhor? Como que Deus lhe dizendo: o seu ídolo. Entrega a sua biblioteca. Diz que a paixão da vida dele, o amor da vida dele, a afeição dele era a biblioteca. Eu imagino que no ano de 58, há 60 anos atrás, na minha época de estudante, de seminarista, a coisa que a gente mais valorizava eram os nossos livros. Ainda hoje estou extremamente enjoado com os meus. Eu imagino que ele deveria realmente ter um grande apreço pela biblioteca dele. E Deus disse: entrega, renuncia. Está bem, Senhor, eu te entrego. Amém, Senhor? Amém, não, Enéas? Entrega. Mas o que eu tenho que entregar, Senhor? Entrega a direção do Colégio Batista, que você tanto ama, que você tem tanto apreço. Deus foi deixando ele pelado. Deus foi arrancando os ídolos e aquilo que lhe dava reputação, aquilo que lhe dava senso de reconhecimento e de ser quem era, porque uma coisa Deus exige de nós, se nós quisermos ser usados por Deus, é que Ele seja de fato e de verdade o centro da nossa vida, e qualquer outra coisa na qual nós nos apoiamos para poder dar referência e plenitude ao nosso ser é ídolo e Deus não aceita. Entrega a diretoria da faculdade, Enéas. Entrego, Senhor. Entrego. Está bom, Senhor? Não. Entrega o pastorado da Igreja Batista de Perdizes, em São Paulo. Eu fiquei pensando, quando eu li essas coisas e como estou lhes falando, Jeremias renunciou, John Wesley renunciou à cátedra, John Wesley renunciou ao púlpito da bela e poderosa igreja estatal da Inglaterra, John Wesley foi proibido de pregar nos púlpitos da igreja anglicana, e ele disse: não tem problema, a minha paróquia é o mundo, eu prego na porta das minas de carvão, eu prego nas ruas, eu prego onde Deus me permitir pregar. Se é o púlpito que eu tenho que entregar, eu entrego, não tem problema. O fato é que o pastor Ernesto Tonino passou a ser, de grande pastor batista reconhecido como um dos principais intelectuais da Igreja Batista, passou a ser um pregador itinerante, de Kombi, andando pelo Brasil inteiro pregando o Evangelho. Todas as semanas, na Praça da Sé, em São Paulo, caixinha de som no chão, microfone na mão, pregando o Evangelho naquela praça. Renúncia,
entrega. Deus usa homens e mulheres. Mas Deus usa homens e mulheres que se entregam completamente nas mãos dele. Deus usa homens e mulheres que se agradam de fazer de Deus o centro das suas vidas. Deus usa homens e mulheres que fazem da vontade de Deus o seu alimento cotidiano. Deus usa homens e mulheres que não fazem da reputação, do reconhecimento, dos aplausos humanos, mas faz da glória de Deus, única e exclusivamente a glória de Deus, a razão da sua vida e da sua existência. Entrega. Os presbiterianos comemoraram agora, em 2009, 150 anos do presbiterianismo no Brasil, e eles devem isso muito a um jovem que se entregou completamente nas mãos de Deus. Jovem caçula de uma família grande e muito próspera nos Estados Unidos. O pai médico, deputado do Congresso americano, bons relacionamentos, e manda esse jovem para uma excelente universidade para se formar e seguir essa carreira do pai. E lá o Espírito Santo começou a inquietar o coração dele para servir a Deus. E ele então chega para os pais e diz: olha, eu não quero ser advogado, eu não quero ser político, eu não quero ser famoso, eu quero ser um servo de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus e Deus está me chamando para servi-lo. E foi para o seminário de Princeton. E os pais ficaram tranquilos porque já havia avô, bisavô, tataravô, que era pastor em toda a linhagem. Mas lá no seminário, aquele jovem começa a ouvir algumas mensagens sobre a obra missionária, e o Espírito Santo alcança o coração daquele jovem, e ele então resolve ser um missionário. E diz para os pais: Deus me chamou para a sua obra, Deus me chamou para servi-lo, eu renunciei à carreira política, eu renunciei à minha carreira pessoal para servir a Deus, agora Deus me chama para ser missionário no Brasil. E os pais ficam apavorados, porque em 1859, milhares de pessoas morriam no Brasil por causa de febre amarela. Tifo, febre amarela, todas essas doenças tropicais. Meu filho, mas você pode servir a Deus aqui, o que você vai fazer no Brasil? O Brasil é um lugar perigoso, as pessoas morrem, não é seguro. E aquele jovem vira para os seus pais e diz: o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. Deus realiza grandes coisas através da vida de pessoas que pensam dessa forma. Deus realiza grandes coisas, avivamentos, salvações, transformação de um país, de uma nação, através da vida de pessoas que se entregam completamente nas suas mãos, através da vida de pessoas que renunciam aos seus ídolos, através da vida de pessoas que entendem que a vontade de Deus, como disse Jesus, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Deus realiza grandes coisas, extraordinárias coisas, através de vidas insignificantes, mas que se entregam de forma incondicional nas suas mãos. O lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus vira para aqueles discípulos e diz: olha, não se esqueçam jamais, eu é que sou a videira sou eu. Meu pai é o agricultor, e vocês, não se esqueçam, vocês são ramos. O ramo não pode produzir nada de si mesmo. A obra que permanece é a obra que Deus faz por nosso intermédio. A obra que permanece é a obra que nós permitimos Deus fazer por nosso intermédio.
A obra que permanece não é a obra que eu faço. A obra transformadora, a obra duradoura, a obra revolucionária não é a obra da minha cabeça, da minha estratégia, da minha inteligência, mas é a obra que eu permito Deus fazer por meu intermédio. É a obra que eu digo para Deus: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus diz faça, eu faço. Quando Deus diz entrega, eu entrego. Quando Deus diz vai, eu vou. Quando Deus diz não faça, eu não faço. Porque, como diz Gruden, a obra é de Deus. Sem Deus, nada podemos. Mas sem nós, Deus não quer fazer nada. Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher, Deus precisa de um Jeremias, Deus precisa de um Moody, de um John Wesley, de um John Knox, de uma Rosalie, de Ernesto Onini, de um Rego Nascimento e de tantos outros que renunciaram e que aparentemente perderam tanto, mas que foram extremamente usados por Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse momento.